Olá, tudo bem? Vou deixar aqui um recado para abençoar a sua vida no nome de Jesus e que Deus possa falar ao teu coração, que seja resposta, direção de Deus para alguém. Aquilo que é de Deus para a sua vida já está preparado. Você acredita nisso? A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 10: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazer preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Amém? Então Jesus ele tinha uma necessidade de um lugar para que ele pudesse realizar a Santa Ceia. E ele ordenou aos seus discípulos que fossem e que aconteceria assim. Eles viriam um homem, carregando um cântaro de água, que eles deviam seguir. E quando eles chegassem naquela casa, eles deveriam perguntar onde estaria o lugar, para que o mestre ali pudesse comer a Páscoa com os discípulos, E assim como ele falou, assim foi, assim aconteceu. Os discípulos só precisaram ir seguindo exatamente a direção do Senhor, porque o lugar já estava preparado. E não teve assim resistência em relação ao anfitrião, ao dono da casa, Pelo contrário, então Deus já tinha convencido o coração daquele homem, Deus já tinha trabalhado no coração daquele homem de alguma maneira, eu creio que de uma forma sobrenatural, para que aquele lugar já estivesse pronto. Ele já sabia, e por direção de Deus, que ali seria o lugar onde a ceia seria preparada. Quando os discípulos chegaram, não foi surpresa para ele, e ele abriu as portas da sua casa e os discípulos tiveram esse acesso, então, aquele local. É claro que os discípulos, o que eles precisavam preparar foi a ceia, mas o lugar já estava preparado, assim como aquilo que Deus tem para nós. Algumas coisas nós vamos precisar fazer, mas o impossível, sobrenatural, que pareceria difícil da gente conseguir, que é impossível às nossas mãos, ao nosso alcance, isso é Deus quem faz, como o maná que descia no céu, no deserto, para o povo de Israel. Israel estava no meio do deserto, eles não tinham um mantimento, mas Deus fez descer do céu o maná, Deus fez descer do céu o alimento de uma forma sobrenatural. Veio aquela provisão de Deus para o seu povo. O que Israel precisava fazer era colher, era colher o maná e não guardar de um dia para o outro, segundo a ordem de Deus, que era aquela confiança que diariamente Deus daria o pão, diariamente Deus cuidaria, E ali então Deus fez de uma forma sobrenatural a provisão chegar até o seu povo. E depois um outro momento também, João 21, onde os discípulos, Pedro tinha pensado em voltar a pescar, e a gente sabe que mais do que uma simples pescaria, ele estava querendo voltar para a vida da onde Jesus um dia tirou ele, Jesus precisava trabalhar no coração de Pedro, e os discípulos foram com ele, e aí Jesus aparece na praia, e eles não tinham conseguido pescar nada, porque toda vez que a gente está fora da direção de Deus, a gente não tem sucesso naquilo, E aí Jesus disse: lançai a rede para o lado direito. Com certeza aquilo fez eles lembrarem do chamado, do início, do princípio, quando Deus chamou, e Deus mostrou para eles, que na obediência o Senhor sempre provê. E aí os discípulos então fazem conforme a direção do Senhor, e o que acontece? Uma grande quantidade de peixe é pescada ali, é colhida, 150 e pouco, 153, eu não me lembro agora de cabeça, Vamos para o texto bíblico, para a gente ver direitinho ali no versículo 11, 153, grandes peixes, não eram pequenos, eram grandes peixes. Então, tudo que eles precisavam fazer era aquilo que Jesus havia dito a eles. E no versículo 9, a Bíblia diz: logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão.
Então, quando os discípulos chegaram até a praia, Jesus já tinha um pão e um peixe preparado para eles. Ou seja, já tinha aquilo que eles necessitavam preparar, tanto o peixe que eles escolheram, quando eles ouviram e obedeceram, quanto aquele que já estava prontinho para comer, né? Então os discípulos deviam estar com muita fome e até isso Jesus pensou, cuidou e tratou em trazer a eles, né? Um alimento para aquele momento que eles estavam faltando. E eles foram ter uma ceia maravilhosa, onde Jesus também tratou de assuntos profundos, importantes com Pedro. Foi um momento importante para eles ali, era a terceira vez que Jesus se manifestava após a sua ressurreição, mostrando para os discípulos, né, que toda vez que a gente está no centro da vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus, Ele vai suprir, Deus, Ele vai cuidar de nós, Deus, Ele vai nos dar tudo aquilo que precisamos, né? Então, que essa mensagem fique no seu coração, que aquilo que é nosso já está preparado, não fique ansioso, não fique preocupado, só tenha no seu coração a determinação de fazer o que Deus diz, de estar na vontade do Senhor, que Deus, Ele vai te surpreender com milagre, com provisão, de uma forma milagrosa, porque o nosso Deus é Deus de milagres, né? E a gente tem que acreditar nesse Deus que faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. A gente não precisa questionar como, da onde virá, a gente só tem que crer que Deus fará, porque Ele é Senhor. E a parte que nos compete nesse processo, que aquilo que é possível a nós, vamos fazer em obediência à vontade de Deus, que Deus vai honrar sempre, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, que essa palavra esteja firme no seu coração e que você creia que esse mês vai ser um mês com certeza de colheita, primavera de Deus, frutos, flores, cheiro de novidade, de coisas melhores e maiores da parte de Deus para nós. Um forte abraço da pastora Verônica.